18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. Muito bem, 6 horas e 1 minuto em Manaus. Boa noite pra você em 100,7. Você aí, hein? Na sintonia certa, no melhor mix do Brasil. Estamos juntos começando mais uma edição do programa 18 horas. E hoje é sexta-feira, em noite de sexta-feira. Carimilhão, uma noite de sexta-feira é sempre bem-vinda, não é isso? Hoje é dia 10 de dezembro de 2021. Boa noite de sexta pra você, Karime. Boa noite, Carlão. Tudo bem? Muito boa noite pra você. Muito boa noite para você, sintonizado aqui em 100,7. É isso aí, tudo certo, Carlão. Estamos juntos a partir de agora até as 7 da noite aqui no 18 horas. E aquele salve especial para a galera do aplicativo Mano e para você que nos acompanha pelo Instagram no @18horasnews. Mix. Então vamos conferir os destaques de hoje, desta sexta-feira do programa 18 horas. O Tribunal de Contas do Estado aprovou as contas dos primeiros anos do governo Wilson Lima. E o conselheiro Júlio Pinheiro deixou claro que o governo Wilson Lima está cometendo pedaladas fiscais ao anular bilhões de reais em empenhos. Mais uma vez, o Sistema de Segurança Pública do Amazonas entra na mira do Ministério Público do Estado. Desta vez, a denúncia é do Sindicato dos Peritos Oficiais do Amazonas. Empresa denunciada na CPI da Saúde por várias irregularidades continua prestando serviços para a Secretaria Estadual de Saúde. Essas e outras notícias, os principais destaques do dia, você confere a partir de agora em mais uma edição do programa 18 horas. Vamos juntos com você até às 7 da noite, aqui no melhor mix do Brasil. 18 horas. Taxistas bloquearam a rodovia M010 em protesto contra as péssimas condições da via. O grupo pediu melhorias como mais iluminação, reparos nos asfaltos e também sinalização. Pois é, e ontem mesmo o governo do Amazonas emitiu uma nota em relação a esse protesto. O detalhe é que a nota omitiu que o Estado já possui um contrato de 17,9 milhões de reais para realizar os reparos da M, como tapa-buracos, tá? O que é exatamente uma das reclamações aí dos protestos dos manifestantes. Vamos acompanhar mais detalhes a respeito do assunto agora na reportagem de Hector Silva. Em nota enviada à imprensa após taxistas bloquearem a rodovia M010, que liga Manaus a Itacoatiara, em protesto contra a situação da estrada, o governo do Amazonas omitiu que, em outubro de 2019, a Secretaria de Estado de Infraestrutura, CEINFRA, fechou o contrato de 17,9 milhões de reais com o consórcio Bela Vista, das empresas Pontual Serviços de Locação e Construtora Limitada e CDC Empreendimentos Limitada, para fazer a conservação e manutenção da rodovia AM010, uma espécie de tapa-buraco. Taxistas bloquearam a pista em protesto por conta das péssimas condições da estrada. O grupo pediu melhorias na sinalização e na iluminação da via, além de recapeamento do asfalto. A nota enviada à imprensa diz que o governo do Amazonas está realizando desde o mês de agosto a modernização e reforma da M010 e que o diretor-presidente da Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados e Contratados do Estado do Amazonas, Arcepan, João Rufino Júnior, e equipe técnica do órgão estiveram no local, onde conversaram com integrantes de duas associações e anotaram as reivindicações apresentadas pelo grupo. Em novembro, o deputado estadual Delegado Péricles havia feito uma visita à estrada, quando as obras já haviam iniciado. Segundo o deputado, há irregularidades na obra de pavimentação. Eu recebi algumas denúncias a respeito do serviço da obra e serviços de engenharia para reforma e modernização da M010, que é um contrato de valor de mais de 360 milhões. A previsão pelo plano de trabalho seriam 5 trechos, mas inicialmente só existe um trecho, que é o trecho de número 5. Infelizmente, os problemas eles não param por aí. A previsão da base asfáltica é que se tem aí por volta de 25 centímetros e que se tivesse a base ressecada com uma adição de 6 e cimento de 20 centímetros. E claro, aquela base superficial de asfalto é mais 5 a 10 centímetros. Só que o que nós constatamos no local, isso é grave, eu quero chamar a atenção de todos, porque nós precisamos, como parlamentares, cobrar a empresa que está fazendo o serviço. Hector Silva para o 18 horas.
Você está ouvindo 18 horas. Agora em Manaus, 6 horas e 6 minutos. Vamos direto para Brasília conversar com o correspondente do 18 horas, o jornalista Carlos Eduardo Matos. Carlos Eduardo, boa noite, Carlos Eduardo. Hoje teve ataque hacker ao Ministério da Saúde, exatamente, né? O sistema do Ministério da Saúde. Explica pra gente como é que foi esse ataque e por isso que o governo adiou aí o pedido, né, do passaporte da vacina, digamos assim. Explica pra gente. Boa noite, Carlos Eduardo. Boa noite, Karime. Boa noite, Carlão. Boa noite a todos. Os ataques aconteceram na madrugada de hoje, derrubando o sistema do aplicativo Conect SUS e o site do Ministério da Saúde. O Conect SUS é justamente aquele que a gente acessa, né, para comprovar a vacinação da Covid-19. A Polícia Federal já sabe de onde partiram os ataques e concluiu preliminarmente que o objetivo dessa invasão foi praticar vandalismo, o que a polícia chama de pichação, que é derrubar o sistema e impedir temporariamente o acesso e deixar algo escrito na página principal, que foi o que eles fizeram. Não houve sequestro de dados e nem acesso às informações do Ministério da Saúde, são as informações da Polícia Federal. Esse ataque hacker, Karime, gerou preocupação, porque muita gente usa o aplicativo Conect SUS, como eu falei, para comprovar a vacinação contra a Covid-19. Nos lugares onde estão cobrando a vacinação, as 2 doses da vacina, a pessoa acessa o aplicativo pelo celular e apresenta esse comprovante, essa vacinação. Isso vale como documento. E muita gente que tentou acessar isso, ir aos lugares onde se cobra, acabou que viu que o aplicativo, a tela estava bloqueada com um aviso dizendo que o sistema estava inoperante. Quem teve acesso hoje de manhã ficou surpreso com esse aviso aí. E que aos poucos esse sistema está normalizando. A Polícia Federal abriu inquérito para investigar mais esse ataque hacker. Nos últimos 2 anos, o sistema do DataSUS do Ministério da Saúde foi invadido 3 vezes. 2 por hackers que tentaram alertar o governo sobre as vulnerabilidades no sistema de segurança e na 3ª vez colocaram dados falsos da deputada estadual Manuela Dávila, do Rio Grande do Sul, que passou a constar no sistema do SUS como que estava morta. O Ministério da Saúde informou hoje à tarde que o sistema, pouco a pouco, está sendo restabelecido, mas reforçou que o ataque não gerou prejuízo à população. Mas é aquela situação que você falou também, Karime. Há uma suspeita, há uma hipótese de que esse ataque tenha sido proposital, justamente nesse momento em que há uma divergência entre a Anvisa e o governo, a Presidência da República, com relação à cobrança do passaporte da vacinação contra a Covid. Pode ter sido um fogo amigo, digamos assim, Karime, Carlão. Ei, Cadu, o Senado aprovou o projeto que cria medidas de proteção social e de saúde para entregadores por aplicativo. Olha aí, mas isso só vale enquanto durar a emergência de saúde pública decorrente da pandemia de Covid-19. É isso mesmo, Carlos Eduardo? Isso mesmo, Carlão. Vamos explicar essa situação. Ontem o Senado aprovou um projeto de lei que estabelece medidas de proteção social e de saúde aos entregadores por aplicativo durante a pandemia. Essa matéria já havia sido aprovada pela Câmara no dia 1º de dezembro e agora, com a aprovação pelo plenário do Senado, a matéria segue para a sanção do presidente Jair Bolsonaro. O relator da matéria é o senador Randolfo Rodrigues. Ele defendeu o projeto de lei no plenário e acabou recebendo o apoio da maioria, que votou simbolicamente. Ou seja, não precisou houve um acordo, na verdade, não precisou da votação nominal. Vamos ouvir um trecho do discurso dele explicando detalhes desse projeto. O PL 1665 de 2020 confere garantias básicas ao trabalhador: seguro contra sinistros, auxílio em caso de infecção, equipamentos de proteção individual, medidas de segurança sanitária, comunicação de desligamento de prazo reduzido, acesso à água potável e a instalações sanitárias.
Trata-se de um rol absolutamente compacto, cuja justiça é bastante evidente e que deve, assim, ser recepcionado com a maior brevidade, dado o fato de que o projeto foi apresentado na Câmara dos Deputados em 7 de abril de 2020, portanto, senhor presidente, no início da pandemia. Pela emergência da matéria, já deveria o Congresso Nacional ter ofertado essa resposta. Por isso que urge a necessidade de aprovarmos aqui no Senado para seguir a sanção presidencial e esses direitos básicos elementares serem contemplados e assegurados aos entregadores que trabalham para os aplicativos. A gente acompanhou a fala do senador Randolfo Rodrigues a respeito da aprovação do Senado do projeto que cria medidas de proteção social e de saúde para os entregadores por aplicativo, mas só agora, né, Carlos Alberto? Carlos Alberto é ótimo. Carlos Eduardo. E aí, Carlos Alberto? Karime, essa proposta começou a tramitar, como falou o senador Randolfo Rodrigues, em abril do ano passado, na época em que foram tomadas as medidas de restrição social. Enquanto a maioria da população estava em casa, cumprindo a quarentena, os entregadores por aplicativo continuaram trabalhando, junto com os profissionais da saúde, o pessoal das farmácias, os caminhoneiros, o pessoal dos mercados, postos de gasolina e outros setores considerados essenciais. Os parlamentares do PSOL, na época, apresentaram um projeto de lei que garante aos entregadores o acesso mínimo a itens de proteção à saúde e proteção social, como, no caso, máscara, álcool em gel, essas coisas todas, e o seguro de vida e auxílio saúde. Só que esse projeto ficou enterrado nas gavetas da Câmara. Tudo passou pelo Congresso Nacional, menos esse projeto. Depois de um acordo, agora em dezembro de 2021, a tramitação dessa matéria passou a ser urgente e ela foi aprovada pelo plenário da Câmara. No Senado, Carlão e Karime, Randolfo Rodrigues destacou que esse projeto faz um link a outra pauta importante que tramita no Congresso Nacional, a regulamentação da atividade do transporte de passageiro e de entrega de produtos por aplicativo. Uma pesquisa aponta, Carlão, que no Brasil 11 milhões de pessoas prestam serviço para aplicativos de transporte e de entrega de produtos, seja como emprego principal e seja como complemento da renda familiar. Toda essa gente trabalha sem nenhum vínculo empregatício, ou seja, sem nenhum direito trabalhista. Então esse projeto de lei corre o risco sim de perder a validade, como você falou, Karime, muito tarde essa aprovação aconteceu, pois ele tenta assegurar direitos aos entregadores por aplicativo durante a pandemia, sendo que a vacinação está avançando e há a possibilidade, apesar dessa ameaça da Omicron, né, já passamos por muita coisa. A pandemia está, de uma certa forma, passando, né? A economia está retomando, ou seja, o efeito desse projeto de lei pode perder a validade, pode perder o seu efeito, né? Mas ele reabre a discussão para uma outra questão principal, que é a regulamentação do serviço de transporte e de entrega por aplicativo. Então vamos aguardar os desdobramentos desse projeto. Claro que os efeitos podem se perder, mas como diz o ditado, fecha-se uma janela para se abrir uma grande porta. É o que a gente espera, Karime. Afinal, é um projeto muito importante para milhões de trabalhadores e também para o estado do Amazonas, em que muita gente está usando os aplicativos para ganhar um dinheirinho a mais. Karime, Carlão. Carlos Eduardo, foi o que salvou a gente, o que salvou também muitas famílias de não passarem fome, foi justamente também, esse serviço, exatamente. Bom, pelo menos algum benefício esses profissionais vão ter, mesmo que tardiamente, né? Agora, Carlos Eduardo, saiu uma pesquisa que aponta a insatisfação dos brasileiros que dizem que a qualidade de vida piorou nos últimos 3 anos, é isso mesmo? Karime, uma pesquisa realizada pelo Instituto Poder Data entre os dias 6 e 8 desse mês aponta que 37% dos entrevistados dizem que a vida piorou nos quase 3 anos de governo do presidente Jair Bolsonaro. Outros 37%, esse mesmo percentual, dizem que a situação continua igual. E 22% acham que a vida melhorou no governo de Jair Bolsonaro. Em janeiro desse ano, quando o governo pagava o auxílio emergencial no valor de R$600, os que achavam que a vida estava pior eram 39%, ou seja, houve uma queda de 2 pontos. Os que achavam que a vida estava na mesma eram 34%, ou seja,
3% acima em relação a hoje, dezembro. E os que achavam que a vida estava melhor eram 25%, uma queda de 3 pontos percentuais em relação a dezembro, a essa pesquisa de dezembro. E hoje à tarde, Karime, a Confederação Nacional da Indústria e a FSB Comunicação divulgaram uma pesquisa a qual aponta que 70% da economia do Brasil, conduzida pelo ministro Paulo Guedes e presidente Jair Bolsonaro, considera que a economia está em situação péssima ou ruim. E nesse mesmo levantamento, apenas 8% dos entrevistados consideram que a economia vai bem e 21% consideram que a economia está em situação regular. Ou seja, grande maioria da população considera que o Brasil passa por um momento econômico muito difícil. A pesquisa também mediu a percepção dos brasileiros sobre a crise econômica, que hoje está em recessão técnica, com alta do desemprego e inflação recorde. 80% dos entrevistados disseram que a crise no Brasil é a pior em relação a outras crises já vividas no país. 16% consideram que a situação não é grave e controlável. Por isso, a gente sabe, Karime, o maior trunfo do governo federal nesse momento é o auxílio emergencial de R$400 que começou a ser pago hoje. É a melhor alternativa, o melhor caminho, o melhor mecanismo que o governo tem para tentar melhorar esse jogo que é as eleições de 2022. Volto com vocês, okay. Karime e Carlão. Muitíssimo obrigada pelas informações, Carlos Eduardo, direto de Brasília. Boa noite, bom trabalho. Valeu, gente, um abração. Até semana que vem. Tchau, Até semana que vem. Bom final de semana, 6h17, você está no melhor mix do Brasil. 18 horas. Escuta essa, hein? Uma médica de 51 anos suspeita de vender cirurgias de laqueadura na rede pública de saúde do Amazonas. Foi alvo de um mandado de busca e apreensão durante a operação laqueadura nesta sexta-feira. E de acordo com o delegado Guilherme Torres, titular da especializada em combate à corrupção, além da médica, outras 2 mulheres de 21 e 24 anos também foram alvos de mandados de busca e apreensão. Eu conversei com o delegado e ele explicou mais a respeito desta operação. Vamos acompanhar. Essa prática ilícita, imoral e ilegal precisa ser coibida e o doutor Rafael Rocha, juiz da Central de Inquérito, expediu esses mandados que foram cumpridos nessa manhã, oriundos de uma investigação da DECOR. Aproveito a oportunidade para dizer a outras pessoas que foram vítimas dessa prática imoral de cobrança de cirurgia, procurar a DECOR. Descobrimos ao longo da investigação que outras pessoas foram vítimas. A ousadia era tão grande das envolvidas que anunciavam no Facebook, anunciavam em redes sociais a venda de laqueadura. Nós temos imagens de circuito interno apuradas pela DECOR, nós temos comprovantes de transferência bancária, depoimento de testemunhas e os envolvidos irão responder pelo crime de corrupção passiva, associação criminosa, serão ouvidos durante a semana até nós fecharmos o inquérito com autoria e materialidade. 18 horas. Olha, a Casa Vida realiza neste sábado, dia 11, mais uma edição da Feijoada no Pote. Uma delícia, hein? Que é uma das principais fontes de arrecadação da instituição que presta atendimento a bebês, crianças e adolescentes que convivem com o vírus HIV, uma causa nobríssima. Exato, Carlão, exatamente. A instituição atualmente realiza mais de 1.600 atendimentos com equipe técnica que tem aí profissionais de assistência social, psicologia, medicina, odontologia, nutrição e cuidadores. Então vamos ajudar, né, gente? Os tickets custam R$50 e a gente pode comprar na própria instituição ou pelo WhatsApp. Anota o número, tá? 99132-3980. 99132-3980. Você ainda não notou? Olha aí, 99132-3980. A feijoada acontece das 11h30 da manhã até as 3 da tarde na sede da entidade, que fica na rua Pedro Álvares Cabral,
Cabral, número 395, aí no bairro Dom Pedro, hein? Rua Pedro Álvares Cabral, número é o 395, no bairro Dom Pedro. Valeu, participe. Você está ouvindo 18 horas. Olhem, ainda hoje aqui no 18 horas, mais uma vez o Sistema de Segurança Público do Amazonas entra na mira do Ministério Público do Estado. Dessa vez, uma denúncia do Sindicato dos Peritos Oficiais. É o nosso assunto em instantes aqui no 18 horas. Mix. E agora nós vamos conferir a previsão do tempo em tempo e temperatura para esta noite de sexta-feira e também de quebra aí a madrugada de sábado. Tempo e temperatura é Karine Leão. Previsão do tempo. Segundo informações do Clima Tempo, a previsão é de chuva a qualquer hora. Durante essa noite é a madrugada, tá? A mínima prevista é de 24 graus, a máxima não deve passar dos 29 graus. As chances de chuva são de 90% e a umidade relativa do ar fica entre 71% e 93%. E o Rio Negro, hein? O Rio Negro subiu mais 8 centímetros de ontem para hoje. A cota agora no Porto de Manaus está em 21 metros e 77 centímetros acima do nível do mar. Você está ouvindo 18 horas. E Manaus registrou nos 10 primeiros meses deste ano 18.870 crimes de violência doméstica contra a mulher. Uma média de 1.800 casos por mês. A jornalista Artemisa Gadelha está aqui para falar com a gente, comentar a respeito desses números assustadores, não é, Artemisa? Boa noite. A gente não gostaria de dar. Boa noite para você, boa noite, Carlão, boa noite a todos os ouvintes do 18 horas. Como você disse, 18.870 crimes de violência doméstica contra a mulher de janeiro a outubro deste ano. Um aumento aí, se a gente comparar com 2019, de 32,33%. O dado, esses dados foram levantados pela Secretaria de Segurança Pública do Estado do Amazonas. Em relação ao ano passado, esse número foi menor, 4%. Em 2020, foram registrados 19.693 casos, mas mesmo assim, a situação da mulher ainda é muito preocupante. Os maiores índices de 2021 estão relacionados à ameaça, 5.337 ocorrências, injúria, 2.565, vias de fato, 1.748 e lesão corporal, 1.111 ocorrências. A violência doméstica pode ocorrer de diversas maneiras, sendo elas física, moral, psicológica, sexual e patrimonial. Muitos dos agressores são companheiros das vítimas e até mesmo os filhos, Karime e Carlão. Olha, para a titular da Delegacia Especializada em Crimes contra a Mulher da Zona Centro-Sul de Manaus, delegada Débora Mafra, a mulher está denunciando mais e se identificando com a Lei Maria da Penha. Vamos ouvir então a delegada Débora Mafra? Vários fatores fizeram com que tivesse números tão altos. O primeiro deles, sem errar, sem dúvida alguma, é que as mulheres estão denunciando mais, não aceitando mais serem violentadas, estão se identificando com a Lei Maria da Penha e sabem que elas podem contar com todo o amparo que a lei proporciona e com todos os serviços que o Estado proporciona por meio da lei, como a Delegacia da Mulher, o SAPEN e também o Ronda Maria da Penha, faz com que elas se encorajem e queiram decidir seu futuro, não apenas pensando na agora, nessa vez, mas sim pensando no futuro de liberdade que ela vai ter. E outro fator citado, inclusive, pela delegada Débora Mafra para o aumento de casos de crimes contra a mulher, justamente está relacionado à pandemia. Vamos ouvi-la novamente. Outro fator que aumentou realmente, foi significativo, foi a pandemia que nós enfrentamos, onde mais famílias ficaram aglomeradas, onde as vítimas ficaram com seus agressores por muito mais tempo,
Com isso, fizeram com que o ciclo da violência corresse mais rápido e as mulheres fossem violentadas mais vezes em menos tempo. Que esse ciclo de violência doméstica ele existe, mas tem um tempo para acontecer, todas as fases, desde a lua de mel, a tensão e a explosão. E com a vítima mais tempo juntamente com o agressor, esse veio a fazer mais violências contra a mulher. Então aumentaram as denúncias, aumentaram realmente as violências, as aglomerações de família, que muitos filhos voltaram a residir na casa dos seus pais, fazendo com que suas mães fossem violentadas por eles. Ouvimos então a delegada Débora Mafra. E onde essas denúncias elas podem ser feitas? Em qualquer delegacia e também pelos canais telefônicos 180 e 181. E é importante lembrar que essas denúncias elas podem ser feitas de forma anônima. Outro canal é 190. Em relação ao crime de feminicídio, até o mês de outubro deste ano foram registrados 10 assassinatos contra a mulher. Ano passado foram 13 ocorrências. Karime. Triste realidade, não é, Artemisa? Muitíssimo obrigada pelas suas informações. Agora 6h26, Carlão. 18 horas. Concurso da Polícia Militar do Amazonas, que segue com inscrições abertas, exige exame de HIV como critério de seleção. A informação está causando, inclusive, polêmica por ser considerado preconceituoso por ativistas dos direitos humanos. Karime Leão. Pois é, Carlão, a situação foi debatida pelos deputados estaduais nesta quinta-feira na Assembleia Legislativa. A repórter Nathalie Moraes acompanhou todo esse processo e traz pra gente as informações. A cobrança de exame para diagnóstico do vírus da imunodeficiência humana HIV/AIDS para os candidatos do concurso público da Polícia Militar foi debatida pelos deputados estaduais durante a reunião plenária na Assembleia Legislativa do Amazonas. Segundo o edital, o candidato deverá apresentar diversos exames médicos, entre eles o teste de HIV. Esses exames médicos constam no edital do concurso como caráter eliminatório. O deputado Carlinhos Bessa, que é presidente da Comissão de Enfrentamento e Defesa dos Direitos da Pessoa com HIV/AIDS e Tuberculose, criticou esses pontos do edital e afirmou que enviará um requerimento ao governo do estado solicitando a retirada dessa exigência e critério de classificação para os candidatos. Fazer um apelo ao governo do estado, deputados, para que se possa fazer a mudança e a retirada dessa cláusula desse concurso, desse edital do concurso. Então, estou juntando um requerimento na data de hoje, solicitando a retirada dessa cláusula, tendo em vista, deputado Péricles, que o avanço do tratamento do vírus, do HIV, no século XXI, encontra-se muito avançado. Então não tem porquê fazer mais esse tipo de exclusão dessas pessoas. O deputado Dermilson Chagas afirmou ser ilegal o edital apresentado pelo governo do Amazonas para o concurso das Forças de Segurança Pública. Segundo o parlamentar, este edital é discriminatório. Esse gesto discriminatório, ele fere tanto a Constituição como fere também a Lei 12.984, que veda esse tipo de seleção. Uma pessoa portadora ou com o vírus do HIV, ela ser discriminada por estar nessa situação. Já virou rotina no governo do estado, estamos vendo das pessoas com deficiência e agora com HIV. Eu acho que o governo tem que refletir, tem que ser melhor assessorado para evitar esse vexame. Mostra que o governo segrega as pessoas. Isso magoa uma sociedade que é plural, que é diversificada, que nós temos que compreender e entender. Infelizmente, o governo é insensível com os portadores de HIV, como também com as pessoas com deficiência. De acordo com o Ministério Público, a exigência é discriminatória e não prevista em lei, já que o edital é um ato administrativo. É ilegal a eliminação de portadores assintomáticos de HIV, pois nem todo portador do vírus é doente, existindo os que permanecem assintomáticos por anos. Outra polêmica que pairava sobre o concurso da Polícia Militar do Amazonas é em relação à destinação de vagas para as mulheres.
mulheres. Inicialmente, o edital estabeleceu um limite de 10% das vagas para as candidatas do sexo feminino. Nesta semana, houve uma retificação e agora as vagas serão de ampla concorrência e os 10% passaram a ser o percentual mínimo para as mulheres. Outra mudança é sobre o limite de idade. Os praças do quadro da Polícia Militar vão poder prestar o concurso sem limite de idade para ingresso nos quadros de oficial. Nathalie Moraes para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. E agora a gente fala de tecnologia aliada ao empreendedorismo, tá? Acontece aqui em Manaus a terceira edição da Feira do Polo Digital com entrada gratuita. O evento impulsiona novos negócios na área de tecnologia. A feira é realizada pelo Conselho de Desenvolvimento Econômico Sustentável e também estratégico em parceria com a Prefeitura de Manaus. Os detalhes quem traz pra gente agora é a repórter Júlia Gomes. Começou nesta quinta-feira e segue até o próximo sábado a Feira do Polo Digital de Manaus. O evento acontece no Centro de Convenções Vasco Vasques com entrada gratuita. Considerada a maior feira de empreendedorismo e tecnologia da região norte, o Polo Digital de Manaus incentiva novos negócios, startups e avanços tecnológicos. Nesta terceira edição, o evento reúne mais de 200 instituições, 55 startups, mais de 100 palestras e conta com mais de 10 mil participantes digitais. Por conta dos protocolos de prevenção contra a Covid-19, o público no centro de convenções será reduzido e é preciso apresentar a carteira de vacina e o uso obrigatório de máscara. A feira terá palestras, debates e rodas de conversas, além de estandes e capacitações, e contará ainda com espaços chamados de arena, que serão voltados para assuntos específicos, a exemplo da Arena Business e da Arena Gamer, bem como salas temáticas, que serão distribuídas pelo Centro de Convenções. O evento é realizado pelo Conselho de Desenvolvimento Econômico Sustentável e Estratégico CODESE, em parceria com a Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal do Trabalho, Empreendedorismo e Inovação. O presidente do CODESE, Euler Guimarães, disse que a feira é um ponto de encontro para novos negócios nacionais e até internacionais. É uma feira totalmente voltada para tecnologia e inovação, e a gente tem neste ano um formato inédito, sendo híbrido, presencial e também virtual. Então as inscrições estão sendo feitas pelo site feiradopolodigitaldeManaus.com.br. Nós temos programação de palestras, área de exposição, com muitas startups, muitos expositores trazendo as novidades que nós temos aqui em Manaus, tudo que está sendo produzido de melhor na área de tecnologia. Temos um desafio por conta da pandemia, então a feira o evento exige que as pessoas usem máscara, que tenham o ciclo vacinal completo, e toda inscrição deve ser feita apenas pelo site, não será permitida inscrição no local do evento. Júlia Gomes para 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Muito bem, agora nós temos uma boa notícia em relação ao comércio do Amazonas. Após 4 meses de queda, o comércio varejista do estado cresceu 0,6% em outubro na comparação com setembro de 2021. Os dados são do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que é o IBGE. Pois é, Carlão, apesar do crescimento aqui no estado do Amazonas, o Brasil amarga um recuo de 0,1% no mês de outubro. Nacionalmente, esta é a terceira queda consecutiva. Vamos saber mais detalhes a respeito do assunto agora na reportagem de Hector Silva. O volume de vendas do varejo no Brasil amargou um recuo de 0,1% no mês de outubro. Nacionalmente, esta é a terceira queda consecutiva, com uma perda trimestral de 1,8%. Os dados são do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, que anunciou também os números do comércio para o Amazonas, que teve um saldo positivo, apesar de tímido. De acordo com o chefe do IBGE no Amazonas, José Icleson Mendes Coelho, após 4 meses de queda,
O comércio varejista cresceu 0,6% em outubro, na mesma comparação com setembro de 2021. Na comparação com o mês anterior, outubro voltou a ser favorável para as vendas do comércio, depois de quase 4 meses consecutivos de queda. Foi um dado positivo, embora tímido. Os dados da pesquisa mensal do comércio mostram que o faturamento ainda está abaixo do ano passado. Isso leva à queda no desempenho anual, que em outubro ficou negativo. Mas ainda não dá para respirar aliviado economicamente, nem no estado, nem no país. De acordo com o chefe do IBGE no Amazonas, José Iclerson Mendes Coelho, caso os números do Amazonas fechem queda no desempenho anual, o saldo negativo da pesquisa mensal de comércio será o primeiro desde 2016, e esta possibilidade é real. Mesmo o comércio varejista ampliado, que leva em conta o comércio normal, mais as vendas de automóveis, peças e materiais de construção, mostrou queda nas comparações do mês. Geralmente, os meses de novembro e dezembro têm boas vendas por conta das festas de final de ano. No entanto, a média móvel trimestral está negativa e devemos aguardar os próximos resultados para verificarmos o fechamento de 2021. Hector Silva para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. E hoje recebemos uma denúncia contra o Instituto da Mulher. Uma paciente com endometriose profunda procurou a unidade hospitalar em setembro desse ano, mas não foi atendida. Ela foi encaminhada ao Hospital Getúlio Vargas, mas também lá foi negado o atendimento para ela. E quem explica melhor essa história, essa situação, essa denúncia triste, né? É a repórter Artemisa Gadelha. Artemisa, boa noite. Essa denúncia chegou para a gente aqui no 18 horas, não é isso? Isso mesmo, Karime. Eu conversei com a funcionária pública, a Luana Cortez, ela que é companheira da paciente, a supervisora de vendas Dariane Garcês. Ela não foi atendida, como você disse, também no Hospital Getúlio Vargas, porque o HUGV está dando prioridade neste setor ambulatorial à saúde indígena. Aí ela foi reencaminhada ao Instituto da Mulher. Vamos ouvir então a Luana Cortez, companheira da paciente, vamos ouvir a denúncia dela. Me encaminharam de volta para o Instituto da Mulher, né? E no Instituto da Mulher, novamente, nos foi informado que esse procedimento não poderia ser realizado lá. Encaminharam de novo ao HUGV. Então ficou esse ping-pong. Eu tenho todos os encaminhamentos aqui e isso nos forçou a procurar um atendimento particular. No atendimento particular, inclusive o mesmo médico que atende no HUGV foi o médico que nos atendeu no particular, só que no particular foi cobrado em torno de R$40 mil os honorários médicos, juntamente com os materiais que seriam utilizados para fazer a cirurgia, né, e as diárias do hospital. Um valor muito absurdo, considerando as condições que a gente vive hoje, e a gente não teve condições de captar esse valor, né? Então nós conseguimos uma cirurgia fora do estado por um valor muito mais em conta, um valor que a gente conseguiu emprestar. E aí nós fomos para lá, para Parnaíba, e lá ela fez a cirurgia. Foi feita no dia 12 de novembro, uma cirurgia de esterectomia total. Nossa, que horrível, né? Sim, essa história não terminou por aí, não. No retorno para Manaus, essa paciente, ela continuou sentindo dores e resolveu procurar um Instituto da Mulher, mas o atendimento foi recusado por um médico. Vamos ouvir novamente a Luana Cortez. Carlos Alberto, ele se negou a atendê-la porque ele disse que ela tinha que retornar ao médico que fez o procedimento, a cirurgia. Agora, como é que a gente vai fazer isso, né? Porque a cirurgia foi realizada aí em Parnaíba, entendeu? Isso quer dizer, se ela chegasse lá passando mal, prestes a desmaiar, a morrer, ele não iria atender porque ela fez a cirurgia em outro estado. Achei total descaso, procurei a direção, eles me encaminharam para um outro médico, né? E essa médica fez um atendimento nela. Isso nós demos entrada no hospital, era meio-dia.
Até agora, né? Acabamos de sair, na verdade, porque eu acabei fazendo um escândalo lá, porque até mesmo para fazer exame de sangue e urina, não tinha ninguém no laboratório, o hospital estava lotado, gente passando mal, todo mundo esperando para fazer exame, coletar sangue, fazer urina, esperando atendimento. E a Luana Cortez, que é companheira da paciente, ela resolveu fazer a denúncia hoje, foi na Defensoria Pública e acredita que após essa denúncia, aí sim, a direção do Instituto da Mulher entrou em contato e está disponibilizando agora atendimento à paciente. A paciente que poderia ter morrido, né? E que não precisava ter sofrido tanto. Imagina, você entra no hospital e tem um atendimento negado. Isso... risco de morte. Isso não Pior pode do que acontecer, isso, né? Ela gente. fez a cirurgia fora do estado. O estado precisou ir, exatamente, né? Fazer a cirurgia, sair do estado para fazer a cirurgia, enfim. Muitíssimo obrigada, Artemisia. E a gente espera uma total recuperação da saúde da paciente, não é? Exatamente. É o que nós esperamos. O mínimo. O mínimo. Muitíssimo obrigada pelas informações. Agora 6h40. 18 horas. Oi, agora o assunto é o preço dos alimentos. A cesta básica subiu em 9 das 17 capitais pesquisadas pelo DIEESE. Norte e Nordeste têm as maiores altas. E o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos, o DIEESE, não faz pesquisa aqui em Manaus desde o ano de 2018. Com dificuldades financeiras, o escritório na capital amazonense suspendeu a pesquisa da cesta básica. Vamos acompanhar os detalhes agora na reportagem de Júlia Gomes. O custo médio da cesta básica aumentou em 9 das 17 capitais, de acordo com a última pesquisa nacional da cesta básica de alimentos, realizada mensalmente pelo DIEESE, o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos. As maiores altas foram registradas nas cidades do Norte e do Nordeste: Recife, Salvador, João Pessoa, Natal, Fortaleza, Belém e Aracaju. Nestas capitais, o preço médio da cesta básica varia de R$ 470 até R$ 580. O DIEESE não faz pesquisa na capital amazonense. No final de 2018, com dificuldades financeiras, o escritório em Manaus suspendeu a pesquisa da cesta básica e depois fechou as portas. Ele era financiado pelos sindicatos dos trabalhadores e também fazia estudos sobre salário mínimo e desemprego. Porém, a alta observada nos produtos que compõem a cesta básica acontece de forma gradativa ao longo do ano, como explica a professora doutora da Universidade Federal do Amazonas, Michele Aracati. E vale ressaltar que a cesta básica, mesmo que ela não esteja sendo analisada com os números locais, a cesta básica é composta por produtos que fazem parte da alimentação das famílias. O que diferencia é um produto e outro. Por exemplo, uma cesta básica aqui no Amazonas, entraria banana, entraria farinha, né? Seriam produtos um pouco mais regionalizados. Mas ao longo de todo o ano, nós observamos o aumento gradativo do preço dos produtos que compõem a cesta básica. E isso se deve principalmente no momento que o consumidor ele vai às compras e ele percebe que o que ele comprava com R$100, por exemplo, ele já não compra mais. A Comissão de Defesa do Consumidor da Assembleia Legislativa do Amazonas faz um levantamento tendo por base a metodologia de pesquisa realizada mensalmente pelo DIEESE para aferir o preço da cesta básica amazonense. Em novembro, por exemplo, o preço médio da cesta básica alcançou seu maior valor em 2021, R$ 282,21, uma alta de 1,73% em comparação ao mês anterior. Com o aumento, o carrinho de compras acumula alta de 12,81% no ano. Ainda de acordo com Michele Aracati, que também é vice-presidente do Conselho Regional de Economia do Amazonas, geralmente no fim do ano se observa um aumento mais expressivo nos valores dos alimentos. Final de ano, geralmente nós observamos esse aumento.
E nós estamos vivendo pelo segundo ano consecutivo um final de ano atípico, que é o final de ano dentro de uma pandemia. E o que leva em consideração isso? A inflação, a confiança, o aumento dos juros, né? Esse aspecto ligado também com a questão política que nós estamos já vivendo, que apesar de que as eleições são apenas no ano que vem, nós já vivemos um cenário político, né? Infelizmente. Então isso tudo afeta aí o valor dos produtos que compõem a cesta básica. Com base na cesta mais cara, que em novembro foi a de Florianópolis, ficando acima dos R$700, o Diese estima que o salário mínimo suficiente para sustentar uma família de 4 pessoas, com 2 adultos e 2 crianças, seria de R$ 5.966,17. Júlia Gomes para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. E hoje, o Tribunal de Contas do Estado aprovou as contas dos 2 primeiros anos do governador Wilson Lima. As contas são dos anos de 2019 e 2020, ano em que o governo Wilson Lima foi destaque nacional e internacional por comprar ventiladores pulmonares em uma loja de vinho a preços superfaturados. Os conselheiros destacaram diversas irregularidades, como a dispensa de licitação, altos gastos com publicidade e o uso exagerado de DACs, que são os termos de ajustamento de contas para pagamentos de indenização. E mesmo apontando essa série de irregularidades, os conselheiros aprovaram quase que por unanimidade as contas com ressalvas, recomendações e determinações. Vamos acompanhar os detalhes agora na reportagem de Odiné Araújo. Depois de ter sido adiado por 2 vezes, o julgamento das contas do governador Wilson Lima aconteceu hoje em uma sessão demorada de mais de 4 horas e o procurador-geral do Ministério Público de Contas, João Barroso, apontou diversas incoerências nas contas de 2019 e 2020, entre elas os diversos contratos sem licitação, os vários pagamentos de indenização, transferência voluntária de mais de 375% para entidades como a ADES, além do salto de 75% de despesas com publicidade, com mais de 100 milhões de reais, e as disparidades em vários termos de ajustamento de contas, as TACs, que para os conselheiros do TCE podem ser consideradas uma espécie de pedalada fiscal que acabou resultando no impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff. O destaque é que o valor dispendido com transferência voluntária em 2019 sofreu uma guinada expressiva na ordem de 269% em relação ao que foi visto em 2018. Noutros termos, se antes, em 2018, o valor dispendido não chegava a 150 milhões de transferências voluntárias às entidades sem fins lucrativos, em 2019 alcançou a monta de mais de 400 milhões. Aliás, para fim de robustecimento, já se sabe que o exercício seguinte acompanhou a preocupante subida, alcançando a cifra de 561 milhões de reais. Valor praticamente quadruplicado em apenas 2 anos de mandato. Apesar de diversos problemas verificados nas contas, o Tribunal de Contas do Estado aprovou as contas de Wilson Lima referentes aos anos de 2019 e 2020, acompanhando a recomendação do Ministério Público de Contas. Os conselheiros foram quase unânimes em recomendar que o governo precisa fazer ajustes para os próximos anos. Entre essas ressalvas estão que o governo evite novas contratações para reduzir os gastos com pessoal, melhore a transparência das contas públicas, reduza a transferência de recursos e contratação de entidades sem fins lucrativos e não pague despesas, especialmente antigas, com as TACs e fiscalize os serviços contratados pelo governo, entre outras medidas. As contas de 2019 foram relatadas pelo conselheiro Ari Moutinho Júnior, que recomendou a aprovação dessas contas. Mais uma vez digo, todas as ressalvas, recomendações e determinações. Lembrando aos senhores, o que não precisa ser lembrado, que vivemos em um momento de pandemia, que temos o Estado e, por que não dizer, todos os municípios
e boa parte do mundo afora vivendo num momento totalmente desprogramado e atípico. Já as contas de 2020 foram relatadas pelo conselheiro Érico Desterro, que também, apesar de apontar irregularidades, aprovou as contas do governo. Nós estamos analisando as contas gerais do Estado e as questões suscitadas, com as quais muitas delas eu concordo, pelo eminente conselheiro Júlio Pinheiro, que se repetem aqui, são questões que o tribunal tem que enfrentar, sim, mas no julgamento das contas. No julgamento das contas das secretarias, das autarquias, de quem, como ordenador da despesa, autorizou despesas sem cobertura contratual, que ultrapassou limites setorialmente falando. É lá que o tribunal deve examinar estas questões. Odinei Araújo para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. E o conselheiro Júlio Pinheiro foi o único que votou contra a aprovação das contas do governo do estado. Ele criticou a recomendação de aprovação das contas, inclusive com a extensa prática de taxas, os termos de ajustamento de contas, que na avaliação do conselheiro equivale às pedaladas fiscais que derrubaram a ex-presidente Dilma Rousseff. Vamos ouvir o trecho da fala do conselheiro Júlio Pinheiro. Mas eu não posso desconsiderar que se a gente olhasse só sobre esse prisma, quando nós analisamos gestão fiscal, então não haveria por que dar um parecer prévio de recomendação de aprovação ou rejeição de contas. Eu já vi em inúmeros tribunais rejeição de contas de governos, eu vi na questão das pedaladas fiscais no TCU, e aliás, essa questão dos taxas poderia ser considerada também uma pedalada fiscal, porque você faz anulação de empenho, faz liquidação e faz pagamento, depois anula tudo, ou seja, recebeu, não recebeu, prestou o serviço, e é de direito o recebimento da prestação de serviço, e aí se coloca como se fosse uma maquiagem para que nós estivéssemos aqui analisando o praticamente nada. Você está ouvindo 18 horas. Para o conselheiro, embora cada setor da administração pública seja responsável por sua própria prestação de contas, o governo do estado tem, sim, responsabilidade por todas as contas. Por isso, aprovar contas com ressalvas é o mesmo que nada. Vamos ouvir novamente o conselheiro Júlio Pinheiro. Ressalva de 2019, agora ressalva de 2020. Portanto, é uma coisa que para mim não é passível de crítica, porque é algo automático, algo normal que o tribunal vem fazendo ao longo dos anos. E eu quero, para não dizer que sou discordante de todos, presidente e seus conselheiros, dizer que realmente no exercício 2020 só foi atingido o limite prudencial de gasto com o pessoal. No total de 48,31% sobre a receita corrente líquida, que já foi dito aqui pelo conselheiro Érico, e não haveria de discordar, portanto, essa não é uma das razões de uma eventual apreciação futura de minha parte, pelo menos em termos de opinião, sobre essa questão de ser favorável ou desfavorável à aprovação das contas do atual governo. Mas é bom que se diga que as repetições de erros, equívocos, aconteceram e aqui foi dito, e eu não estou repetindo o óbvio. Está dito, mas é aquela história, aquela velha situação de que você arranja 500 razões para justificar de um lado e 500 razões para justificar do outro. Júlio Pinheiro também criticou a desculpa usada por alguns conselheiros de que o governo não tinha experiência e que por isso cometeu alguns erros. Vamos acompanhar. Eu prefiro ficar com a lei, independentemente das justificativas de que foi o primeiro ano de governo e que o governo errou pela primeira vez, esses chamados taxas que nós aqui tanto exaustivamente discutimos, e os 10, as despesas de exercícios anteriores, pagamentos de exercícios anteriores, vem se repetindo, e dessa vez, agora em 2020, dito aqui pelo relator, em mais do que o dobro, 898 milhões de reais. Portanto, as repetições vêm sistematicamente acontecendo, e o tribunal não pode, pura e simplesmente,
deixar de analisá-la sob o ponto de vista dessa gestão fiscal, que eu repito, porque senão nós vamos eternamente deixar para as contas setoriais. Foi citado aqui também os recursos utilizados no combate à pandemia. No caso do governo do Estado do Amazonas, recebeu 264 milhões 136.286 reais, referente ao recurso na medida provisória número 938, e 626 milhões referente aos recursos da Lei Complementar 173 de 2020. Ainda no que diz respeito ao combate à pandemia, em diversas notícias veiculadas em portais, há relatos de fatos ocorridos em 2020 que possivelmente comprometem a boa administração das verbas públicas naquele exercício, como, por exemplo, os relacionados que eu faço a título de menção, a título de informação, as demandas do Lei de UTI que não estavam sendo suportadas pelo governo do Estado. Está lá, eu faço referência aqui ao meio de comunicação que divulgou, a demora nas ações do Estado no sentido de socorrer a economia e auxiliar nos mais necessitados diante da necessidade de isolamento social e de fechamento do comércio, está lá, aluguel e estrutura do Hospital Universidade Newton Lins, um valor muito superior ao que era alugado pela cooperativa da Unimed, a compra de respiradores inadequados, foi uma discussão muito grande, que resultou inclusive num processo apreciado, que foi recebida a denúncia pelo STJ, para tratar de infectados pelo coronavírus com dispensa de licitação, ou seja, utilizando o modelo de dispensa de licitação em que pese a abertura que se deu nessa lei que foi editada para combate ao coronavírus, com um sobrepreço de 316%, que motivou inclusive um pedido de intervenção federal na saúde do Estado do Amazonas. Bom, esse julgamento do Tribunal de Contas foi meramente político, como o próprio conselheiro acabou de relatar aí algumas das situações, né? Tecnicamente, as contas deveriam ser reprovadas. Está aí, o conselheiro mesmo explicou. Afinal, o governo Wilson Lima é marcado por vários escândalos e denúncias de corrupção. São tantas denúncias que o governador Wilson Lima virou réu num processo do Superior Tribunal de Justiça em que é citado como chefe de uma organização criminosa que desviou dinheiros da saúde pública. Karime, um governo é mergulhado em escândalos. Um governo que foi alvo de 4 operações da Polícia Federal. 3 secretários de saúde foram presos. Policiais federais cumpriram mandados de busca e apreensão na casa e no gabinete do governador. Apreenderam documentos, celulares e computadores. 12 ministros do Supremo Tribunal de Justiça aceitaram a denúncia do Ministério Público de corrupção contra o governador e o transformaram em réu. E agora esse mesmo governador, todo enrolado, todo encrencado com a justiça, tem suas contas aprovadas. Realmente não dá para você entender isso de forma alguma. Sem condição, né, Carlão? Além disso tudo que você disse, alguns números apresentados na sessão de hoje do julgamento das contas chamam a atenção. O governo Wilson Lima pagou mais de 1 bilhão e 300 milhões de reais com os chamados ajustes de contas e pagou mais de 300 milhões de reais para entidades sem fins lucrativos. Tudo sem orçamento, sem contrato, sem licitação, tudo sem qualquer transparência. E o conselheiro Júlio Pinheiro deixou bem claro que o governo Wilson Lima está cometendo pedaladas fiscais ao anular bilhões de reais em empenhos. São muitas questões que levariam tranquilamente à reprovação das contas, mas que foram consideradas questões menores pelos conselheiros de plantão, infelizmente. Você está ouvindo 18 horas. Agora em Manaus, 7 horas e 1 minuto. Você está na sintonia certa aqui em 100,7. Muito boa noite para você. Chegou a hora da gente seguir direto para o Editorial 18 horas. Editorial 18 horas. São gravíssimas as constatações dos relatórios técnicos das contas dos 2 primeiros anos da gestão do governador Wilson Lima. Os números foram revelados hoje durante o julgamento do Tribunal de Contas do Estado. Alguns fatos são realmente muito graves. Em 2 anos, o Estado pagou mais
mais de 1,3 bilhão de reais com os chamados ajustes de contas, ou seja, sem orçamento, sem contratos ou licitação. O governo já pagou mais de 300 milhões de reais com entidades sem fins lucrativos. Os gastos com propaganda e publicidade estouraram e chegaram a 111 milhões de reais em 2020. Outro dado é que o governo pode estar cometendo pedaladas fiscais com anulação de bilhões em empenhos. Isso pode significar uma camuflagem para o fechamento das contas. Todos esses números mostram, no mínimo, ausência de planejamento e uma grande falta de zelo com os recursos públicos do Estado. 18 horas. 7h03, Karime, boa noite. Boa noite, um beijo, obrigada pela companhia. Até segunda. Até segunda. Você está na Mix, o melhor mix do Brasil. Rádio Mix.